Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora a edição de segunda-feira do Expresso Meio-Dia. Notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 17 graus, o céu está ensolarado, porém, a gente adverte, tem um vento gelado na rua que faz a sensação térmica estar abaixo do nível dos termômetros. E comentando sobre o clima, nós abrimos a edição dessa segunda-feira. Isso porque o estado do Rio Grande do Sul deve receber novas massas de ar frio nos próximos dias. E as informações dão conta aí de que nós seguiremos sobre alta frequência de incursões de ar frio durante as próximas 2 semanas, de acordo com a Metsul Meteorologia. O efeito será a manutenção das madrugadas geladas na grande maioria dos dias até o final do mês de maio. Quem aguardava o veranico de maio, dessa vez ele não vai acontecer. Com o efeito do que se vê na prática desde o fim de abril, é uma massa de ar frio atrás da outra. Somente nos primeiros dias de maio houve uma breve alta nas temperaturas, o que não deve mais acontecer até a chegada do inverno. Aqui na Serra Gaúcha, amanhã começou com uma forte nebulosidade e a sequência da massa de ar frio também causando seus efeitos. A semana começa com temperaturas baixas e nuvens no céu. O sol apareceu apenas na metade da manhã e as informações dão conta de que o começo da manhã de hoje foi com neblina e nevoeiro em muitas cidades da Serra. Aqui em Nova Prata não foi diferente. O vento soprou fraco e a temperatura ficou na casa dos 20 graus. E a semana vai repetir as intensas temperaturas de frio que se acometeram no começo dos dias de hoje. Indo agora para as informações do esporte, um dia após o Grenal, nós temos aí o balanço do que aconteceu na primeira final do Campeonato Gaúcho. Na briga pela artilharia do Gauchão, Diego Souza faz o terceiro gol em Grenais no Beira-Rio. O centroavante chegou a seu 7º gol no Campeonato Gaúcho e pode ser o goleador da competição pelo 2º ano consecutivo. Brilhou a estrela do experiente Diego Souza, que acabou marcando na casa do rival. Em 11 clássicos, o atleta fez 3 gols, todos eles no Beira-Rio, e outras 3 assistências aí contra o Internacional, que é o maior rival do Grêmio. Com a vitória de 2-1, o tricolor segue em vantagem para a segunda partida, que ocorrerá no Estádio da Arena. Seguindo com informações do lado colorado, dia de ajuntar os cacos e retomar o planejamento. O técnico Ramírez afirma aí que a derrota ocorreu por conta de detalhes, minimiza o retrospecto dos Grenais e banca o atleta Zé Gabriel. O técnico do Inter diz que o time criou mais e errou na hora da finalização. E a derrota por virada por 2-1 para o Grêmio acabou sendo aí nos detalhes. Diz Ramírez que o time foi capaz de fazer aquilo que havia treinado. Contudo, na hora decisiva não foi efetivo. E as informações é que ele entende que o melhor de Zé Gabriel, atleta até certo ponto contestado, diz que ele pode jogar mais e vê razões da melhora do jogador do Internacional. Seguindo com as informações, vamos dar um giro pela região. Segunda-feira, a gente faz um balanço dos números de casos nos hospitais de Nova Prata e de Veranópolis, com informações da Rádio Estúdio. 8 pacientes encontram-se internados aqui em Nova Prata por conta de Covid, nenhum sob ventilação mecânica ou aguardando leitos de UTI. Esse é o boletim da manhã de hoje. Aumentamos aí um caso, porque no final de semana, dia 14, haviam 7 hospitalizados e na segunda-feira são 8 pessoas. Em Veranópolis, no São Peregrino Lasiose, 8 pessoas também seguem internadas no hospital. O número é o mesmo que havia sido registrado no último domingo.
né, manteve-se estável. O quantitativo aí esteve na mesma casa, não aumentando e nem descendo. Agora, o número de casos que tem aumentado, né, em várias partes do estado do Rio Grande do Sul, cabe a gente já dar um aviso para você, a gente vai recebendo notícias e informações. Na última sexta-feira, o Hospital de Santo Ângelo se encontrava com os seus leitos totalmente ocupados e nessa última madrugada o Hospital de Carazinho também emitiu nota de que estaria suspendendo seus procedimentos eletivos por conta de um colapso nos seus atendimentos. Então, seguimos acompanhando um aumento da última semana para cá. Manhã de vacinação para a segunda dose da Coronavac em diversas regiões. Em Veranópolis foram registradas filas na manhã desta segunda-feira, que começou a se formar por parte das 7h20 da manhã, em frente à unidade básica de saúde que estava realizando a vacinação. Em Nova Prata também ocorreram filas na manhã de hoje no salão paroquial para os idosos que receberam a segunda dose, muito ansiosos por recepcionar a segunda dose da Coronavac que estava em falta. Os mais idosos acabaram chegando cedo para evitar transtornos. Nenhuma notícia de algum problema que tenha surgido, todos receberam as doses contempladas. O Hospital Taquini, por sua vez, em Bento Gonçalves, uma das referências para toda a Serra Gaúcha, está com uma ocupação na casa dos 104%. É o maior número registrado desde o dia 1º de maio, quando a Casa de Saúde começou a registrar baixas na sua ocupação. Agora volta a ter uma nova alta por conta das contaminações que seguem ocorrendo. E agora, avançando para as notícias da Serra Gaúcha, nós temos informações de que na manhã de hoje, a MESNE, a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, que representa os interesses de várias cidades da Serra Gaúcha, entre as quais todas as da nossa região, e está aí diante da publicação do novo decreto estadual do Sistema de Monitoramento da Pandemia. E nesse primeiro momento, orienta que todas as cidades que integram a associação recepcionem o decreto na sua integralidade. O sistema, chamado de 3As, diferente do anterior, terá avaliação de índices todos os dias e, dessa forma, pode-se solicitar mudanças de protocolos em nível regional a qualquer momento, ou seja, não teremos mais que esperar até a sexta-feira para mudanças. Ao longo dessa semana, todas as regras vão ser detalhadas e analisadas juntos aos municípios que compõem a MESNE, para acolhimento de sugestões e possíveis alterações de protocolo. Uma manhã, sem dúvida nenhuma, de intenso trabalho em todas as assessorias jurídicas dos municípios, porque o decreto do governo do estado acabou sendo lançado no último sábado, traz uma série de inovações e de outros mecanismos para tentar monitorar o avanço da pandemia. O sistema dos 3As, ação, alerta e aviso, visa aí dessa forma dar um controle diário e uma maior liberdade às prefeituras para tocarem as atividades de cada município. Teremos que aguardar qual vai ser o desempenho desse novo sistema. Destaque para a cidade de Ipê, nessa manhã, um cidadão natural lá da cidade de Ipê assumiu a Secretaria-Geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Scapinelli pretende buscar na sua gestão uma maior valorização dos agricultores e dos recursos. Ele assumiu no último dia 5 de maio a Secretaria da FETAG aqui no Rio Grande do Sul. Ele é conhecido popularmente como Bilu. Foi vereador em Ipê de 2017 a 2020 e chegou a presidir a Câmara de Vereadores. Também atuou como dirigente sindical e de cooperativa, sendo coordenador regional da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do Estado, nos campos de cima da serra e na região das Hortênsias. Então, informações aí que nós temos sobre nova direção de órgãos vinculados aos trabalhadores rurais. Em Farroupilha, um novo decreto sobre o sistema de monitoramento da pandemia foi lançado ainda no dia de ontem. A prefeitura oficializou a recepção
do município quanto ao decreto estadual e o novo sistema já segue vigente. Inicialmente, o município seguirá todas as regras gerais estipuladas pelo governo do estado ao longo dessa semana, verificando junto à AMESNE quais serão as necessidades de alterações e sugestões aos protocolos gerais já colocados pelo governo do estado. Em Caxias do Sul, nessa manhã, o gabinete de crise também esteve reunido, elaborando novas tratativas para o decreto que recepciona a regra do sistema 3As. Segundo informações da Rádio Caxias, depois do novo sistema entrar em funcionamento em todo o estado, a proposta passou a valer ontem. E em vez das cores de bandeiras que definiam o nível de risco, a ferramenta mantém critérios sanitários e busca simplificar os protocolos. A Secretaria e o Gabinete de Crise começou a mapear nesta manhã quais serão as regras a serem seguidas por Caxias do Sul. Informação que é recorrente, contudo necessária de ser repassada a todos os que nos acompanham. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul necessita com urgência de doação de sangue. Os tipos O positivo, O negativo e A positivo são os mais requisitados. O Hemox de Caxias do Sul está com falta de doadores e baixos estoques. Desde o início da pandemia, a situação é preocupante. Os principais tipos sanguíneos são esses que eu acabei de citar e qualquer pessoa que esteja em condição de doar e estando acima dos 50 quilos pode comparecer aí tendo entre 16 e 69 anos de idade. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Seguindo com as notícias também para a região da Serra, em especial Caxias do Sul, mas que se reflete em todos os municípios. Uma campanha buscando a ampliação e a conclusão das obras do Hospital Geral mobilizou também uma comissão de saúde da Câmara Municipal de Caxias, que articula apoio junto a todos os municípios da região para a ampliação do complexo hospitalar. Os valores difundidos são quase 26 milhões de reais, a meta que precisa ser alcançada. Até o momento, 11 milhões já foram arrecadados, por isso que o hospital busca a outras entidades e outros municípios as verbas para concluírem as obras que iniciaram ainda no ano de 2014. Já que falamos do Hospital Geral de Caxias do Sul, uma saudação especial para a Universidade de Caxias do Sul, apoiadora do nosso programa e mantenedora do hospital. Informação também para Caxias, hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia e a cidade caxiense tem uma casa de acolhimento para pessoas LGBT. A Casa Construindo a Igualdade, um espaço de acolhimento de pessoas LGBT em vulnerabilidade social e exclusão familiar, abre oficialmente na próxima semana. Ela foi criada pela organização não governamental Construindo a Igualdade e o espaço está nos últimos preparativos para receber pessoas que sofram violência física, assédio moral, entre outras situações, como jovens que são expulsos das casas por não terem orientação sexual aceita e respeitada pelo núcleo familiar, assim como outros casos de desrespeito que possam ocorrer com este público. O espaço passará aí a atender em Caxias do Sul, podendo ser estendido a toda a região. Caso alguém queira fazer doações, também está aí os canais para doação à casa de acolhimento. Seguindo com as notícias, o programa Caxias Navegar oferece esportes e aulas de esportes náuticos para adultos. A Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do programa Caxias Navegar, promove atividades aquáticas, esportivas e de canoagem, remo e vela para adultos a partir de 18 anos. As aulas acontecem sábados pela manhã na represa São Miguel, no bairro Fátima, no complexo Dalbó. Para canoagem e remo, os horários são das 8h15 às 9h, das 9h30 às 10h15 e seguem pela manhã. Já a vela, as aulas começam a partir das 8h30 e deve ser feito agendamento prévio pelo telefone 54
3901 8025. Filas para vacinação foram registradas em Nova Prata, em Veranópolis e também em Caxias do Sul. A segunda dose da Coronavac mobilizou aí os idosos de Caxias e a fila começou ainda às 14 horas do dia de ontem. Muitos pernoitaram nos pavilhões da Festa da Uva, um dos pontos de vacinação. A imunização passou a ocorrer para quem recebeu a primeira dose até o dia 2 de abril. E na manhã de hoje, os portões foram abertos e a vacina começou a ser aplicada. A fim de evitar ficar sem o imunizante, muitos idosos compareceram ainda no domingo aos pavilhões da Festa da Uva. Informações para você que é interessado em adquirir peças ou veículos que foram retidos pelo Detran. Um leilão está sendo realizado pelos CRDs da Serra Gaúcha e vão ser ofertados em leilão virtual na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, no site tradelleilões.com.br. É a leilão virtual de veículos e sucatas do Detran, que estão sob responsabilidade do leiloeiro José Luiz Pardo Santaia Cardoso. Na ocasião, serão 859 itens que foram recolhidos aí em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis e Veranópolis. Todos eles estão disponíveis, bem como o valor de lance mínimo, através do edital 7/2021 da página do Departamento Estadual de Trânsito. Indo para a metade norte, em Lagoa Vermelha, as informações dão conta de que o Corpo de Bombeiros, durante o final de semana, atendeu 3 ocorrências de incêndios em veículos. O primeiro foi registrado na madrugada do sábado na RS 126, onde o incêndio destruiu um veículo Gol. No sábado, por volta das 10h30 da manhã, um trator esteira na comunidade de São Pedro, área rural de Ibiraiaras, também acabou pegando fogo. Já no domingo, por volta das 22 horas, na BR-470, em frente a uma unidade da empresa Oleoplan, um incêndio em uma carreta que teve a queima total do cavalinho e parte da carroceria. 80% da carga de adubo foi salva e os bombeiros contaram com apoio também na unidade de Barracão. Também na região da metade norte do estado, a Polícia Ambiental localiza flagrantes de crime ambiental contra a flora na comunidade do Rincão São Francisco. Na tarde da última sexta-feira, no interior de Lagoa Vermelha, a Patran realizou vistoria e atendimento a uma denúncia anônima sobre corte de pinheiro, onde foi confirmado. Foi realizado o levantamento ambiental e constatado que 6 espécies de pinheiro brasileiro haviam sido derrubados sem a devida licença ambiental. Informações e movimentos da Assembleia Legislativa na região. O deputado Eric Lins visitou Lagoa Vermelha no último final de semana para acompanhar o andamento das atividades econômicas. Ele chegou na última sexta-feira e passou aí pelos principais pontos da cidade. A visita teve por objetivo acompanhar de perto o andamento das atividades econômicas de diversos setores em meio à realidade sanitária atual. O parlamentar falou sobre o cenário em que vive o Estado e avaliou as decisões do governo estadual de enfrentamento à pandemia. Para a Lagoa Vermelha também, as informações do SAJUR, Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito que opera junto à Universidade de Passo Fundo, retomou seus atendimentos presenciais. O escritório fica localizado no prédio da Faculdade de Direito em Lagoa Vermelha e a retomada aí respeita os protocolos. Segundo explicou o professor coordenador do SAJUR, João Irineu Araldi Júnior, os atendimentos ocorrem nas terças e quartas, das 13h30 às 17 horas, com horário marcado. Informações para Passo Fundo, a capital do Planalto Médio. As internações seguiram aumentando durante o domingo na cidade. Em todos os hospitais que operam, houve um registro de novos casos e novas internações. O domingo não registrou o óbito,
porém os hospitais foram procurados e 61 pessoas seguem internadas em leitos de UTI específicos para o tratamento do coronavírus e 119 estão em leitos clínicos. No sábado, o número era de 58 ocupações em leitos de UTI e 111 em leitos clínicos, deixando aparente um aumento real nas internações. E um acidente que ocorreu entre as cidades de Coxilha e Sertão. Um motorista de uma carreta evitou uma tragédia. Um veículo que vinha em sentido contrário realizava diversas ultrapassagens e o caminhoneiro teve que retirar a carreta da pista para não colidir frontalmente e ela acabou tombando. Isso foi por volta das 20h05 da noite de domingo, na altura da BRS 135. Segundo informações, os socorristas conduziram um homem aí de 80 anos que foi levado ao hospital em estado estável e ele era morador de Juí e dirigia para a cidade de São Paulo. O condutor da carreta está em estado, foi recolhido também para atendimento hospitalar e todos passam bem com as informações da Rádio Uirapuru. Nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, já que falamos muito no aumento do número de casos e de internações em um panorama geral em todo o estado do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira foi gravado o nosso plantão com o responsável pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Nova Prata, o Dr. Guilherme Savaris Schossler. Ele traz informações para o começo da semana aqui na nossa região. Após o intervalo, eu volto com as notícias do estado, do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio-Dia. Olá a todos. Então vamos atualizar todo mundo a respeito dos novos dados e da vacinação e da Covid-19. Primeiramente vou começar pela vacinação. Então essa semana a gente vai ter a vacinação de segundas doses da Coronavac, é isso mesmo, vieram então algumas doses e suficiente para vacinar 2 faixas etárias, que são 68 e 69 anos. Também será vacinado no grupo de comorbidades, aí sim a primeira dose, de 45 a 49 anos, na segunda e na terça-feira. Tá? O pessoal que vai fazer a segunda dose da Coronavac, acessar o Facebook do município, lá vai estar os horários, o dia bem certinho, para que seja realizada essa vacinação. Tá? Então, até que enfim vieram. E a primeira dose é a AstraZeneca, que daí é para o grupo das comorbidades. Durante a semana a gente vai ver se consegue anunciar até os 40 anos, que é bem provável que seja possível. Então a gente recomenda que todo mundo já vai pegando os atestados, os laudos e vai divulgando, conseguindo essas receitas para que seja tudo colocado direitinho no dia da vacinação e não faltar documentos, para que depois tenha que correr atrás, tá bom? Com relação à própria patologia, a gente está vendo um aumento bem significativo no número de casos essa semana em relação à semana anterior. Isso nos preocupa bastante, porque vai acabar refletindo em aumento de internações e casos graves. Então, o momento é bastante delicado. A gente vem pedir para as pessoas cuidarem, não facilitarem. A doença ainda está em atividade. Com a circulação que a gente teve de pessoas recentemente no Dia das Mães e comprando presentes, enfim, isso gera um trânsito muito grande de cidadãos e a doença acaba se proliferando dessa forma, porque é um pequeno descuido, ela já se transmite. Então a gente precisa não limitar a circulação, mas aumentar os cuidados para que a gente não tenha um novo pico da doença, e esse pico coincida com as doenças naturais do inverno brasileiro gaúcho. E esse inverno já lota as UTIs por natureza, somando com as Covid pode ficar bem complicada a situação. A vacinação vai avançando, mas ainda está longe de a gente ter uma parcela significativa da população. A gente vê alguns países que vacinaram uma grande parcela já com medidas restritivas bem menores. O Brasil ainda está longe disso. Então, para essa semana, vamos avançando na vacinação e aquela preocupação com o aumento do número de casos novos.
Se continuar nessa ascendente, a gente vai ter, com certeza, internações graves e pacientes sendo encaminhados para a UTI. Então fica o recado a todos aí que temos que voltar a se cuidar um pouquinho mais para ajudar a reduzir o número de contaminados. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira. Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E nós voltamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata está na casa dos 17 graus. O sol brilha, mas o vento é gelado, não se engane. E a tendência é que a semana também siga com temperaturas frias, especialmente ao final da tarde e ao amanhecer.
Seguindo com as informações, no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos aí o lançamento do novo sistema de monitoramento da pandemia, conhecido como o sistema dos 3 As. Ele vai dar mais liberdade às prefeituras para lidarem com as restrições ao coronavírus. E ele vai funcionar em 3 sistemas de alertas, né? É o chamado aí, primeiro se emite um aviso quando é detectado uma tendência pelo grupo técnico de saúde de que a região está tendo uma propagação maior da doença. Em seguida, o segundo nível é chamado de alerta e identifica aí uma tendência mais grave informada pelo gabinete de crise. A partir daí, o gabinete de crise decide se deve emitir ou não um alerta para a região que seguirá sendo monitorada. Por último, vem o nível de ação. Caso o gabinete de crise decida emitir um alerta, a região terá 48 horas para responder sobre o seu quadro em relação à pandemia e apresentar propostas de ações rápidas a serem tomadas. Se a resposta da região não for considerada adequada, a proposta é aplicada imediatamente e a região segue sendo monitorada pelo grupo de trabalho da saúde. Caso a resposta não seja adequada, o Estado poderá interferir e estipular ações adicionais a serem seguidas. Então, os protocolos gerais estão mantidos, o uso de máscara, o distanciamento de 2 metros, o álcool gel, mas vai tendo uma maior liberalidade para cada região poder atuar. Claro que esse sistema entrou em vigor ontem. Nós precisamos aguardar aí alguns dias para acompanhar qual vai ser a nova tendência do sistema de monitoramento. Pela página do Gaúcha ZH, com informações de Rosane de Oliveira, as tendências é que 5 regiões devem receber alertas e 7 regiões devem receber avisos, dizendo que a pandemia piorou. Ainda não temos noção de quais serão essas regiões, mas a situação mais crítica por hora é em Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Cachoeira do Sul, que devem receber os alertas já na largada do novo sistema de monitoramento da pandemia. Como nós antecipamos, Santo Ângelo passava por uma séria situação na última sexta-feira e hoje as informações dão conta de que Carazinho também se encontra em uma situação complicada. Segundo o governador Eduardo Leite, em uma entrevista nessa manhã para a Rádio Gaúcha, ele diz, abre aspas, não se for necessário, não fugiremos da nossa responsabilidade, fecha aspas, sobre o novo sistema de gestão da pandemia. Se os municípios não adotarem as medidas necessárias, o governo do estado pode estabelecer um decreto específico para cada região e aí as restrições serão aplicadas somente às cidades contidas naquela faixa em que os alertas e as ações foram determinados pelo novo sistema. Achou que é muita regra nova e tudo diferente? Pois bem, mas a gente aprende com o passar dos dias. A boa notícia para o Rio Grande do Sul é que o Ministério da Saúde anunciou que vai enviar um novo lote de vacinas Coronavac para zerar o déficit de vacinas da segunda dose que ainda estão em aberto. A informação foi lançada nesta manhã e cerca de 180 mil novas doses deverão ser recebidas no estado. A próxima remessa chegará nos próximos dias e a Coronavac pretende assim zerar, todas as pessoas que ainda não receberam a dose 2, o que é um alívio para todos. Segundo informações, 188.800 doses serão enviadas e os cálculos da Secretaria de Saúde mostram que 179 mil pessoas estão aguardando a Coronavac, o que deve normalizar essa situação. Por falar em Coronavac, tivemos fila em Nova Prata, Veranópolis, Caxias do Sul. Na capital dos gaúchos não foi diferente. O drive-thru de vacinação que ocorre na PUC já registrava filas ainda no final da tarde de ontem. Pessoas passaram a noite dentro dos carros para garantir o acesso à vacina. A aplicação da Coronavac acontece nesse momento
e também no Shopping Bourbon Country, na capital. Segundo informações, as filas diminuíam na metade da manhã e o tempo de espera estava na casa de 2 horas. Agora, você sabe aquele motorista de caminhão, turrão, que carrega bastante peso e não se importa muito com a polícia? Pois bem, seria uma figura normal se não tivesse 17 anos de idade. Segundo informação, na noite do último sábado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um menor de 17 anos, pasmem, dirigindo um bitrem carregado com 40 toneladas de excesso de peso. O fato ocorreu na BR-116 em Capão do Leão. Ao verificarem o tacógrafo do caminhão conduzido pelo adolescente, os policiais constataram que as informações contidas eram do pai do jovem de 54 anos de Pelotas. Porém, ele estava dirigindo outro bitrem, também com quase 40 toneladas de peso, carregado de soja. Segundo as informações aí da PRF, o filho de 17 anos sempre se interessou pela profissão e já quis pegar a estrada cedo. A Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo os 2 veículos, né? E agora seguem aí os trâmites administrativos. Mas, pois bem, tivemos aí o primeiro Grenal do ano, confronto direto entre os novos técnicos da dupla Grenal e a primeira partida do Gauchão. E ele, Tobias Betim, não poderia deixar passar em branco esse jogo e traz seus comentários. Na sequência, sem intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta, no Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer, claro, nosso comentário esportivo para falar de dupla Grenal. Boa semana a todos, é claro, uma semana melhor para os gremistas, né? A semana já começou bem aí para o Grêmio, depois de ter vencido o Clássico Grenal. E os colorados, uma semana aí de se lamentar um pouquinho depois da partida desse domingo, mas já pensar na Libertadores na quinta-feira, uma partida importantíssima contra o Olímpia. Vamos começar falando então do time que ganhou o Clássico Grenal, do Grêmio. Tá tranquilo, mais uma vitória em Clássico Grenal, o Grêmio que saiu perdendo nesse fim de semana, né, o Grenal, depois conseguiu uma virada com os 2 gols de cabeça, o Diego Souza e depois o Ricardinho. Então, uma vitória super importante, uma vantagem muito grande para a segunda partida da final na Arena. O Grêmio pode até empatar agora, que será o campeão gaúcho. O Inter vai ter que reverter esse placar, então, ganhar pelo menos por 1 gol, para forçar uma decisão de pênaltis. Então o Grêmio conseguiu uma vantagem muito importante fora de casa e agora volta a campo pela Sul-Americana na quinta-feira, 9h30 da noite contra o Aragua. Fora de casa essa partida, provavelmente o Grêmio vai poupar jogadores já visando a segunda final do Campeonato Gaúcho, então é uma viagem também longa, mas provavelmente com um time misto, um time reserva, e o Thiago Nunes também observando alguns jogadores do seu banco de reservas para essa partida na quinta-feira. O Grêmio, uma semana que começou bem tranquila e pode ficar ainda melhor com o Douglas Costa, que provavelmente deve ser anunciado aí também nas próximas horas aí pelo Grêmio, nessa segunda-feira ou propriamente na terça. Então o Douglas Costa bem encaminhado aí também para ser reforço do Grêmio logo logo. E vamos falar do Inter, que claro, tem uma semana difícil, uma semana aí vinda de uma derrota no Grenal, no primeiro Grenal da final, e agora vai ter uma decisão contra o Olímpia. Lembrando que o grupo na Libertadores do Inter embolou totalmente, estão todos os times com 6 pontos, e o Inter contra o Olímpia precisa no mínimo de um empate para, matematicamente, na última rodada, quase não ter chance. O que acontece? Se o Olímpia vencer o Inter, ele vai a 9, e em caso de vitória do Táchira, os dois ficariam com 9 pontos e o Inter com 6. Na última rodada, Táchira e Olímpia se enfrentam, e em caso dos dois times fazerem um jogo de compadres, como a gente costuma dizer, né? Empatarem, os dois vão a 10 pontos, se classificam, e o Inter, mesmo vencendo o Always Ready, não consegue mais alcançar, porque faz somente 9 pontos. Então uma partida bem importante para o Inter, precisa mudar o foco agora, né? Focar na Libertadores, esquecer o Grenal pelo menos por esse momento, e uma partida decisiva demais na quinta-feira, 9 da noite. Uma notícia sempre boa é o retorno do Tyson na Libertadores, né? Ele vai precisar chamar responsabilidade, mostrar aí também que é um jogador decisivo e diferente dos demais, porque os jogadores do Inter, a própria torcida, né, tem reclamado muito do poder de decisão dessa equipe, né? Uma equipe que nos momentos decisivos ela acaba falhando, ela acaba não correspondendo à altura
que o torcedor espera. Então, uma partida bem importante, mas vamos projetar melhor o time do Inter na quarta-feira agora. E vamos falar também de Associação Nova Prata, que empatou na última sexta-feira contra o Novo Horizonte de Esteio. A partida foi fora de casa, o jogo terminou em 1-1. Então, Nova Prata soma uma vitória, um empate e 2 derrotas até aqui na Segundona Gaúcha. E vamos falar mais também sobre o próximo jogo na quarta-feira agora. Esperamos que o Nova Prata volte a vencer também, né, na Segundona Gaúcha aí, para quem sabe conseguir um acesso aí para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Então era isso por hoje o nosso comentário esportivo. Nos vemos na quarta-feira agora. Forte abraço! Os comentários do esporte com o Cartola Tobias Betim. Dando sequência ao Expresso Meio-Dia, nós vamos para as notícias do Brasil, que são destaque nessa manhã. Passando aí pelo portal Correio do Povo, o país completa 4 meses de vacinação com paralisação na produção. Sem insumos, o Butantan interrompe a fabricação da Coronavac em São Paulo e a Fiocruz informa que suspenderá a fabricação da Oxford no Rio de Janeiro por alguns dias. Essa é a situação atual nessa segunda-feira. O Butantan aguarda o envio de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, da China para liberar novas doses. A Fiocruz, a chegada do novo lote de IFA, que era prevista para o próximo dia 22, vai ser interrompida e prorrogada, o que deve fazer com que a Fundação Biomanguinhos tenha que atrasar as novas entregas. Enfim, situações vinculadas ao Programa Brasileiro de Imunização, que começa já há algum tempo a apresentar problemas na sua gestão. E outro caso que é retratado nessa manhã é que o primeiro caso suspeito da famosa e perigosa variante indiana, a B1617, foi localizado no Maranhão. A amostra ainda está em análise e a nova cepa ainda não foi confirmada. Caso levanta alerta sobre a conduta inadequada do Brasil na identificação e na contenção de variantes. Seria aí de um marinheiro que aportou com um navio vindo da Índia no estado do Maranhão e teve sintomas no último dia 4 de maio. Ele foi internado e não se sabe se o caso dele está relacionado à variante indiana. Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, ou conhecida como homofobia, né? As ações aí voltadas para questões afirmativas do público homossexual que pede respeito e reconhecimento. O dia aí foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde no ano de 1990, que retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Desde então, a data virou um símbolo pela luta dos direitos humanos e pela diversidade sexual contra a violência e o preconceito. Por falar em datas históricas, a urna eletrônica completa 25 anos de existência. E para falar a respeito disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul lançará uma live na tarde de hoje, um especial, contando a história e os aperfeiçoamentos desse equipamento fundamental para a democracia. E quem vem contar sobre essa questão para nós é a oficial do cartório eleitoral aqui de Nova Prata, que fala sobre essa live que ocorrerá na tarde de hoje. O cartório eleitoral de Nova Prata, por meio do juiz eleitoral Márcio Dias e da chefe de cartório, convidam a todos para uma live que vai acontecer em comemoração aos 25 anos da urna eletrônica. Essa live acontece hoje a partir das 16 horas. Então, se você tem interesse, confere aí as informações que a Elizabeth Suzy, a chefe do cartório, tem para ti. O principal objetivo do evento é comemorar os 25 anos da urna eletrônica, que aliás está de aniversário hoje, dia 13, né? Então, há exatos 25 anos eram distribuídas as primeiras urnas eletrônicas para o país. Então, vai ser uma live, né, de comemoração pelos 25 anos da urna eletrônica, e os convidados vão contar desde a história da urna eletrônica, contextualizando, né, por que ela foi idealizada, qual era o contexto na época, e falando também sobre as inovações, né, sobre o passado e o futuro da urna eletrônica. Eu vou
passar para vocês aqui quem são as pessoas que vão participar desse evento, porque o Rio Grande do Sul tem uma participação muito ativa no projeto da urna eletrônica. O primeiro teste com votação eletrônica com sucesso no país aconteceu em Caxias do Sul, em 1996, e a doutora Maria Olivier era a juíza eleitoral à época e ela vai fazer parte desse painel, ela vai estar lá contando a experiência como foi na prática. Também estarão participando o desembargador André Vilarinho, que é o presidente atual do TRE, e o desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, que é o vice-presidente do TRE. Além dessas pessoas, vão estar participando o Jorge Luiz Dallagnol, desembargador, que fez parte do projeto original que delineou o voto eletrônico. Então, ele está acompanhando a urna eletrônica desde a criação. Também o senhor Josemar Riesgo, que é diretor-geral, e ele vai contar do primeiro teste de voto impresso, que foi em 2002. Foi um teste realizado, então, já pensando nessa viabilidade ou na possibilidade do voto impresso. Ele vai nos contar essa experiência. Também vai estar presente o Sr. Daniel Vobeto, que é o secretário da Tecnologia da Informação aqui do TRE do Rio Grande do Sul, que está participando também de um grupo visando as melhorias, então a inovação no projeto da urna eletrônica. O evento vai ser no dia 17, às 16 horas, né? Vai estar sendo transmitido pelo canal do YouTube, o canal do TRE-RS no YouTube, vai ser transmissão. As pessoas que quiserem participar do evento, elas podem se inscrever, né? O link nós publicamos na página da Zona Eleitoral aqui, do cartório da 75 Zona, cartório eleitoral de Nova Prata. É só pesquisar no Facebook, o link de acesso está lá. Ele é aberto a todas as pessoas, então todo mundo pode participar dessas duas formas, se inscrevendo no evento ou assistindo a transmissão no YouTube. Ele é voltado para quem tem interesse em conhecer, né? Para aquelas pessoas que têm dúvida, para aquela pessoa que é interessada em conhecer mais do processo de votação, né? Muito se fala, mas pouco as pessoas conhecem realmente o funcionamento. Então, ele é interessante porque vão responder dúvidas, inclusive a mediação vai ser do Sr. Túlio Milman, que é jornalista do grupo da RBS, ele vai conduzir os trabalhos nessa data. Então, acredito que as perguntas que a população faz e aquilo que a população tem dúvida vai ser levantado nesse evento. Lembrando, então, que no dia 17 de maio agora, às 16 horas, vai estar disponível no canal do YouTube do TRE Rio Grande do Sul a entrevista, a live de comemoração Urna Eletrônica, 25 anos de segurança, transparência e agilidade. Muito bem, então você acompanha o especial da urna eletrônica diretamente na live realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nos destaques internacionais, nessa manhã, nós temos apenas as informações que seguem intensos os combates entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza, o que não é nenhuma novidade, só que chama atenção que desde 2014 é o conflito mais sangrento na região. Nós nos despedimos de você, o Expresso Meio-Dia encerra nesse momento e retornamos amanhã com maiores informações, fatos e jornalismo para você. Uma boa tarde a todos, uma boa semana e até amanhã.